Fala galera, vocês estão bom aí, cara? Eu espero que vocês estejam, porque eu passei meio mal esses dias aí. Tô com uma sinusite, tô sem voz, pode ver minha voz tá voltando agora. Mas tô aqui pra trazer um vídeo que eu acredito que tem muito a nos ensinar, tá? É por isso que eu não queria esperar pra gravar. É da professora Lúcia Helena Galvão, tá? É uma professora de filosofia muito relevante, muito coerente na forma de tratar temas sensíveis. Nesse corte aqui eu só vi um shorts, a gente vai ver junto aqui o que ela tem para nos ensinar. E eu vi o shorts e já fiquei, cara, impactado. Então acredito que é muito relevante. Ela vai falar sobre gênero de pensamento. Será que uma ideia que você tem aí na tua cabeça, ela é fruto de algo que realmente é seu, de valores seus, de raciocínios que você mesmo criou? Ou alguém inseriu isso dentro de você? E agora você defende a unhas e dentes coisas que não foram propriamente ideias suas, mas você meio que foi manipulado, sabe? Colocaram a forma de você pensar, você não se deu conta e quando você viu, você estava reproduzindo. É sobre isso que ela vai falar nesse corte. E tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo no Brasil. A gente está vivendo um momento histórico no Brasil, né? Com todas as narrativas, né? Que a gente vê aí acontecendo. Então vamos acompanhar aqui o que ela tem a nos ensinar? Pra mim, eu acho que você falou do ego. Que o ego tá por trás dos maiores problemas da humanidade. E o ego, ele pega nisso também. No lance do cara simplesmente acreditar que ele tem a melhor visão de mundo possível e é assim que o mundo fica melhor. E é assim que a sociedade caminha para um lugar melhor e tal. Porque esses caras, eles acabam meio, na minha opinião, cegos pela certeza. Dono da verdade. Cara, eu tenho um pouco de preguiça de uma galera que tem certeza de muita coisa também. Porque como é que você tem certeza? Especialmente se você tem 25 anos. Cara, concordo aqui com o Igor, tá? De começo. Vamos deixar a ideia fluir, eu quero ouvir isso. Mas tem pessoas que têm muita certeza de tudo, né? E você vai ver os pensadores, os filósofos, eles falando frases famosas como só sei que nada sei. O crescimento, eu acredito que o nosso crescimento vem justamente das incertezas, cara, né? Se você for ver as maiores resoluções de problemas que a gente teve, conflitos, tudo, o conflito, ele que gerou o crescimento, entende? Então, você discordar de ideias, você debater ideias, é o que faz a sociedade crescer, se desenvolver, cara. E você pega o apóstolo Paulo, judeu, e quando ele chega em Atenas, cara, e ele vê aquela imensidão de pensadores, de visões de mundo, cara, ele vai até onde os caras estavam para trocar ideia, sabe? Ter a cabeça aberta é fundamental, mas é o que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo a época do politicamente correto, onde você não pode falar o que você pensa. Porque se o que você pensa vai contra o que a maioria pensa, cara, você vai ser cancelado. Como é que você tem certeza de qual que é, sei lá, o melhor modelo político? Maior parte dos pensamentos das pessoas, em muitos casos, não são dela e ela não sabe sequer reconhecer isso. Deixa eu te contar uma historinha. Você tem paciência para ouvir? Porra, eu adoraria ouvir a tua história, Lúcia. Existe um princípio dentro do Kybalion, que tem origem egípcia, essa tradição, um princípio que é chamado do gênero mental. O que é o gênero mental? Diz que em todas as coisas, em todos os comportamentos, sentimentos, tudo, o ser humano é feito de gêneros, uma combinação de opostos. E que a gente teria 2 gêneros também no nosso pensamento, na forma de pensar. Tem o gênero masculino no pensamento, todos têm. Homens e mulheres, todos têm os 2 gêneros. Tem o gênero masculino, que é aquele que joga a semente, insemina a ideia. E tem a mente feminina, que é aquela que recebe essa ideia, nutre, desenvolve e depois gera alguma obra, dá à luz, né? Gera algum resultado prático daquilo. O ideal seria que ambas as coisas acontecessem dentro de nós. Eu refleti, eu cheguei a uma ideia e eu inseminei a minha mente com essa ideia.
E eu desenvolvo essa ideia e agora é uma obra minha. A maior parte das vezes, o que acontece? A nossa mente é inseminada pela mente masculina de outras pessoas. É como se eu chegasse para você e dissesse, olha, eu acho que ele não gosta muito de você. Eu sei, eu andei olhando, eu vi ele, não me leve a sério, pode ser que eu esteja errada, mas eu acho. Aí vou para o Japão, você não me vê mais. Mas você começa a observar, hoje ele passou e não me cumprimentou. Ele não sei o quê. Ou seja, você vai gestando essa semente, vai desenvolvendo ela. Um belo dia isso vai gerar um filho, você vai romper com ele. Percebe? O livro, inclusive, se fala que isso é como se fosse o ovo de cuco. Você conhece aquele passarinho cuco que chega no ninho dos outros pássaros, coloca os ovos para fora e coloca os dele? Aí o outro passarinho, pardalzinho, chega lá, choca aqueles ovos. Quando nasce um passarinho, é filho meu, fui eu que choquei. Mas ele não sabe que ele foi inseminado com coisas que não eram dele. Ele não sabe localizar qual foi a ideia que gerou aquele raciocínio. Onde foi que te jogaram a semente? E nós estamos recebendo sementes o tempo todo. O tempo todo você passa pelo trânsito, é um outdoor, é uma letra de uma música, o tempo todo jogando sementes. A gente assimila isso às vezes de uma maneira meio inconsciente e desenvolve e acha, é filho meu, fui eu que gestei, e não é. Então, quando você olha para o plano mental da gente, a maioria das ideias não foram criadas por nós. Quando a gente tem consciência disso, pelo menos tenta reverter, tenta ficar mais cuidadoso. Agora, quem não tem, não assume de forma alguma que está sendo pensado. Cara, que louco que ela falou agora, velho. Você jogar... Wesley fala isso, né? Você deve jogar um jogo sabendo as regras dele. E quando a gente está pensando em sociedade, e jogar o jogo sabendo as regras é fundamental. Provavelmente, tá? Provavelmente nós somos mais manipulados do que achamos. Tem um sentimento dentro de nós que é muito explorado, principalmente pelos criadores de conteúdo, para gerar engajamento para eles, que é o sentimento da insatisfação, o sentimento da injustiça. Cara, isso daqui é injusto o que estão fazendo. Então eles pegam um recorte de algo, colocam nas redes sociais para gerar dentro de você raiva, para gerar dentro de você um sentimento de justiça. Não é assim e tal. E começa aquelas discussões. Você vê isso no Twitter, você vê isso no Instagram. Você vê um vídeo assim bem polêmico, né? E aí os caras escrevem, qual a sua opinião? Eles jogou só os milho. Aí vai as galinhas. Discutindo nos comentários. Isso daí é engajamento. No fim, você é apenas um produto, sabe? No fim, você é apenas manipulado. Isso gera receita, né? A sua insatisfação gera receita. Então você deve jogar o jogo sabendo as regras, cara. Olha, eles estão possivelmente tentando me manipular na forma com que eles estão apresentando essa notícia, esse tema, essa proposta. Tem que partir desse pressuposto. E não pensando. Quando você considera um país do tamanho do Brasil, 200 milhões, que deve estar em torno disso, né? 200 milhões de pessoas tendo uma opinião só ou duas, sendo que cada ser humano é absolutamente único e irrepetível, é provável que tenha um pensando aí, os outros 99 milhões ou 199 milhões estejam clonando. Não é isso? Porque não é possível que todo mundo pensou e coincidiu numa opinião idêntica. Não é possível. Tá? Como dizia o imperador Marco Aurélio, cada ser humano que morre é um prejuízo para mim, porque é um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Cada um de nós é ímpar e irrepetível. Se estivéssemos realmente refletindo, pensando por nós mesmos, teríamos ideias originais, que somariam com as outras, mas ideias originais, próprias. Todo mundo pensando igualzinho, provavelmente ninguém está pensando. Esse lance da gente receber esses... É porque o processo de você pensar, cara, é cansativo. Tu tem que ler, tu tem que formular, tu tem que estar disposto a ir contra a opinião da massa, cara. É cansativo, velho, você ser crítico. Não tô falando de ser crítico no sentido pejorativo, cara, essa pessoa é muito crítica. Não, tô falando no momento de você ser ponderado. Você saber ponderar, ouvir sempre, sabe?
essas ideias o tempo inteiro, não acho que seja necessariamente ruim. É um problema quando a gente fecha os olhos e passa a acreditar que só existem aquelas ideias e que eu não sou nem capaz de gerar uma ideia nova a partir, às vezes, de algo que me foi dado. Eu gosto da ideia da comparação mesmo. Eu gosto da ideia de, cara, vamos ouvir isso daqui, vamos ouvir aquilo ali, vamos ouvir esse outro aqui, vamos ouvir esse aqui. E tendo tudo isso daqui de informação ou de visão de mundo, agora eu aplico a minha vivência e eu formo a minha opinião sobre o assunto X, seja ele qual for. Com certeza, você faz isso se você recebeu essa semente conscientemente. Verdade. Se não recebeu, você vai desenvolver essa ideia, seja ela boa ou má. Você não vai ter esse direito de escolha. Tá? Se você não recebe essa semente conscientemente, você vai desenvolvê-la, seja ela o que for, e vai se identificar com ela. Tá? O que você fala é perfeito. Todas as ideias que vêm, eu recebo, analiso, submeto ao meu critério, submeto aos meus valores e vejo se bate ou não. Isso é consciência. Onde a consciência está presente, está seguro. Mas a maior parte das vezes, esse tipo de indução é inconsciente. Eu estou trabalhando sobre uma ideia, fui eu que gerei. Às vezes a gente não se pergunta. Vai lá atrás, vê se foi você que gerou. E às vezes, eu imagino que é difícil encontrar. Na verdade, difícil identificar se foi você que gerou. Porque às vezes está muito entranhado. É meio que pode se tornar parte de quem você é mesmo. Né? Uau. Ou de como você se apresenta para o mundo. Já vi acontecendo, inclusive, na internet é até um pouco comum isso, do cara que ele se identificou tanto com uma ideia que talvez 1, 2, 5 anos depois ele nem pense mais daquele jeito, mas ele está tão identificado com aquilo que agora ele está fadado a ser algo que não é ele, para poder manter uma certa relevância ou para poder manter uma certa, sei lá, até um ganho financeiro mesmo. E o contrário também é verdade. Eu também percebo que tem uma galera que muda demais e de acordo com a onda, sabe? Então, hoje sei lá, é bonito eu falar bem desse assunto. Mas aí depois de amanhã, que agora o bonito é falar de um outro assunto ou ser de uma outra maneira, acontece esse movimento assim meio porque sim, sabe? Cara, isso acontece com uma frequência que é até meio... Eu sempre sinto tédio quando eu vejo isso. Eu fico, cara, de novo, já vi isso aí 10 vezes. Você anda bem entediado ultimamente. Eu ando, cara. Pior que eu ando mesmo. Assim, quando eu falo pra você que a humanidade tinha que acabar, às vezes eu sinto isso de verdade. É meio merda, mas eu sinto isso de verdade. Porque, cara, eu não sei como é que a gente melhora como ser humano mesmo e tal, e assim, e eu paro pra pensar que, cara, será que o que eu tô pensando que é uma humanidade melhor, de fato é uma humanidade melhor? Porque, pessoalmente, eu não tenho certeza de muita coisa. Então, eu também posso estar enganado, né? Vai ver que tem um outro jeito de levar a vida ou de enxergar a realidade que nem passou pela minha cabeça. Então, pô, aí eu começo a ver, mas assim, pelo que eu vivi, eu vendo coisas assim acontecendo, eu fico, putz, cara, mas que chato, que entediante. Cara, nossa, eu acho que eu e o Igor estudou na mesma escola, cara. Eu admiro muito o Igor. O cuidado que ele tem pra falar, as coisas que ele fala. E eu concordo muito com ele. A questão da estética, né? Eu gosto desse termo. A estética vende. Então, às vezes, você defende algo publicamente nas redes sociais ou de alguma forma, de alguma outra forma, né? Pela estética, não porque de fato aquilo é um valor seu, não porque aquilo de fato vai de encontro com aquilo que você acredita, não, cara, só porque por exemplo, tá bonito. É uma trend, você tem que falar mal de tal pessoa, você tem que ser de tal espectro político, tal. Cara, já tem vídeo falando sobre isso daqui no meu canal, sobre a questão da estética. Nós somos singulares. Eu entendo que Deus nos fez de formas singulares para que sejamos singulares.
para que a gente tenha ideias, pensamentos. Eu não tô falando de ser relativista, não, essa é a minha verdade. Não, existe verdade absoluta, a gente sabe. Mas dentro dessa a liberdade que Deus nos deu, existe também uma liberdade poética para enxergar algumas coisas, para pensar de algumas formas. Tanto que nem tudo está escrito na Bíblia. O que está na Bíblia é o fundamental, o essencial, e nós devemos observar isso com o maior cuidado possível. Agora outras coisas não. Então, cara, o Igor é monstro. Pessoas mantêm a estética e se esquecem da singularidade, da personalidade de quem elas são. É triste e às vezes a gente vive isso. A gente é massa de manobra na mão dessa galera, entendeu? Eles colocam uma ideia, a gente, que nem ela falou, a gente choca essa ideia e acha que a ideia é nossa, mas não é, cara. Não é. Ai, eu não quero, sei lá, se eu puder não ter contato com esse tipo de coisa, eu prefiro. O que pra mim é meio ruim, porque eu acho que eu cresço como ser humano a partir do momento que eu me exponho a mais ideias, né? Tem a capacidade de discernir, selecionar, escolher o bom grão, como se diz, né? Agora, crescer como ser humano, você vai ter que usar um pouco do princípio bíblico. Pelas vossas obras vos conhecereis. Dá uma olhada no seu dia e vê se você foi agregando valor pelos lugares onde você esteve, ou se foi deixando terra arrasada. Dá uma olhada pelos lugares onde você está vivendo, por onde está transitando. A tua passagem gera o quê? Se nós nos conhecemos pelos nossos atos, vamos nos conhecer pelo quê? Dá uma olhada pelo impacto que você tem tido no mundo, ou não é nenhum, ou é desastroso. Tá? Significa que por aí eu não estou crescendo. Mas voltando um pouco atrás, naquele argumento que a gente estava falando... Cara, eu vou me deter aqui. Achei lindo o que ela falou aqui. Acho que é uma boa forma da gente terminar. Com base em tudo que foi dito aqui, na singularidade, nas ideias, né? Tudo isso que a gente discute, todos os meus vídeos têm esse viés, né? De gerar uma reflexão, uma forma de pensar, uma outra forma de enxergar o mundo, justamente para que a gente seja relevante na vida das pessoas, principalmente na vida das pessoas que nos cercam, que estão ao nosso redor, nossos familiares, nossos amigos, pessoas próximas. Por quê? Porque a maioria das pessoas querem o like, querem o hype, querem a viralização, querem ser conhecidas pelo mundo afora e se esquecem que o mais importante é o que está ao seu lado. Então, quando ela fala assim, um bom termômetro para você saber que se sua vida é relevante ou não é ver o impacto, o impacto da sua existência na sociedade, no mundo que te cerca. Perfeito, cara. É maravilhoso. A gente tem que procurar se desenvolver como pessoa, nosso intelecto, nossa forma de interpretar a vida, os acontecimentos, tudo buscando ser cada dia mais úteis para as pessoas que estão ao nosso redor. Esse é o objetivo final, cara. Tá? E jogar o jogo sabendo a regra. Possivelmente, cara, por meio da moda, da literatura, dos filmes, das redes sociais, as narrativas estão nos manipulando. Então, quando você sabe dessa tendência deles a nos querer nos guiar, você pode ser crítico, ter pensamento crítico, raciocínio crítico. Beleza? Mas assim, essa é a minha interpretação, cara. Eu quero saber a sua. Não se esquece de se inscrever no meu canal, de comentar aqui o que você achou. Cara, 2 pessoas que eu gosto muito aqui, a professora, o Igor. Pô, não tinha como dar errado. Demorou? Tamo junto aí.